Salve, salve meus amigos, um casaca no coração de cada um de vocês. Boa noite nessa sexta-feira. Meus amigos, estamos aí no início do mês de novembro, muita coisa agitada nos bastidores do nosso Vasco da Gama, sobretudo envolvendo a reestruturação da SAF do nosso clube. Vamos abordar mais um pouco desse assunto, porque dia após dia a nossa Vasco TV, através da Vanessa Rich, do Carregal, do Rafael Viana, enfim, dos responsáveis pela SAF do nosso clube, vem sendo aí elucidado o caso 777 Partners e Vasco da Gama SAF. Aos poucos o torcedor vai tomando conhecimento do que aconteceu, do que estava acontecendo, do que poderia acontecer e do que está por vir se tratando da SAF do nosso clube. Vamos abordar esse assunto. Vamos falar também, claro, um pouco sobre Vasco da Gama e Botafogo na próxima terça-feira no Newton Santos, sobre o mercado da bola, algumas fofoquinhas acontecendo aí, vocês vão entender o que eu estou falando, eu vou explicar para vocês aqui. O nosso canal trabalha com a verdade, sem enganação e sem lacração, tá, gente? E é claro, sobre Paulinho Paula, que está prestes a voltar aos gramados. Então, vambora, que tá começando mais um Expresso News no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é o seguinte, logo de cara, se tratando da SAF do nosso Vasco, a dívida do nosso clube hoje está na casa de 1 bilhão, 1 bilhão e 50, 1 bilhão e 100 milhões de reais. Esse é o valor da dívida do nosso gigante, ou seja, mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão, tranquilamente, é o que o nosso Vasco está devendo aí, se tratando em débitos, tanto anteriores quanto gerados agora há pouco tempo pela SAF do nosso clube, gerida até alguns meses atrás pela 777 Partners, quando eles assumiram a SAF do nosso clube, a gente tinha um pouco mais de 700 milhões de reais em dívidas. Eles tinham um compromisso em arcar com esses valores, quitando as dívidas do nosso clube. Isso não aconteceu, gestão temerária, má administração, apontamento de fraude pela perícia feita ali nas documentações da Vasco SAF. Tudo isso está sendo investigado. A gente cobra também a sindicância para que o senhor Jorge Salgado e todos os seus pares, pares políticos e pessoas fora também do clube que possam ter envolvimento. A gente espera que cada um, no seu devido momento, venha a ser cobrado a prestar esclarecimentos. Se tiver parada errada, a lei tem que se valer. Quem tiver errado vai ter aí que pagar pelos atos, porque é uma situação muito triste, muito controversa, e a torcida do Vasco não merece passar por isso. Então, vamos aguardar, aos poucos, como vai ser elucidado todo esse caso, essa situação envolvendo a SAF do nosso gigante, tá, meus amigos? Fato é que, então, mais de 1 bilhão de reais hoje é a dívida do nosso clube. Se o Pedrinho não tivesse ali tomado a frente da SAF do nosso clube, alegando para a quarta vara comercial aqui do Rio de Janeiro, que a 777 vinha fazendo gestão temerária e que eles não tinham condições de efetuar os aportes, hoje o Vasco poderia estar insolvente numa polêmica muito grande envolvendo páginas policiais, a Justiça de Nova York, a Landerhall, a CAP 777, outros credores, a própria 777 Carioca. Até o momento ainda é sim um grande ponto de interrogação, e a gente cobra, Jorge Salgado, Duque Estrada, Osório, Adriano Mendes, Lúcio Barbosa, Josh Wander, Steve Pasco, Molly Wander, até mesmo ali, claro, não podemos deixar, até mesmo não, inclusive, na verdade, melhor dizendo, a KPMG, que na minha humilde opinião, não sou jurista, não sou advogado, mas pelo pouco que a gente observa com as notícias que a gente vai tomando conhecimento ao longo dos dias, a KPMG quer cobrar valores exorbitantes ao Vasco, onde na verdade está mais claro para todo mundo observar do que nunca, que na verdade eles prestaram um desserviço à instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, colocando o Vasco em maus lençóis, entregando o Vasco, vamos dizer assim, numa bandeja para lobos em pele de cordeiro, que era a própria 777. Para não ficar só no que eu estou falando,
Quero colocar para vocês aí, quero abrir aspas mais uma vez, os videozinhos que a gente pega da própria Vasco TV, você pode conferir, tá tudo lá, mas eu vou tentar colocar para vocês, se a gente não tomar direito autoral, vocês vão acompanhar aí o vídeo do Felipe Carregal, falando, né, sobre vender a SAF ou não, qual é o planejamento agora, e também aí do Rafael Viana, né, qual é o projeto de reestruturação do nosso clube. Então acompanhe que eu já volto para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Por que o Vasco não vai ser vendido agora? Bom, muitas instituições financeiras queriam comprar o Vasco, porque ele está barato. Ele precisa passar por reestruturação. Quando você olha no detalhe, todos os indicadores financeiros, está barato para o potencial que pode ser o Vasco. Então, seria possível chegar numa negociação com um investidor, talvez. Só que nós decidimos fazer a reestruturação para aumentar o valor do Vasco e garantir que o Vasco colha todos os benefícios dessa subida. O torcedor quer entender se nesse processo a SAF, o Vasco SAF, pode ser vendido. Esse processo de reestruturação, na verdade, esse processo de reestruturação ele está valorizando o ativo, tá? Porque nós não vamos cometer o mesmo erro que foi cometido. A 777 só chegou no Vasco por conta da situação horrorosa que o Vasco estava vivendo naquela época. Lembra? A 777 foi recusada pelo Cruzeiro. Foi recusada. Não passou no compliance deles. Então, assim, eu entendo que o Vasco só se submeteu a uma situação dessa com um parceiro absolutamente obscuro, e sempre foi obscuro, já era obscuro, porque estava numa situação financeira horrorosa. Tá? Então, nós não vamos cometer o mesmo erro. Então, nós estamos fazendo uma reestruturação justamente para valorizar esse ativo e que, se for o caso, se faça tudo com muita tranquilidade, tá? Numa situação, num ambiente muito mais controlado, para que a gente possa trazer esse investidor num ambiente muito mais propício a valorizar o Vasco. E como é que está essa procura por investidores? Olha, assim, a gente, são várias frentes, né? A gente agora tem uma frente de reestruturação, tem o litígio com a 777, estamos buscando, estamos conversando, tá? O Vasco é um ativo gigantesco, tá? O mercado tem interesse, mas a nossa gestão vai fazer isso com muita calma, muita tranquilidade, para não cometer erros que foram cometidos no passado. Como vocês puderam ver, se a gente não levou direito autoral, como vocês puderam acompanhar, né, eu separei algumas frases narradas pelo próprio Felipe Carregal, né, ele que é vice-presidente jurídico do nosso Vasco da Gama, né, tá trabalhando ali ombro a ombro com o Pedrinho, com o Paulo Salomão, executando um ótimo trabalho até aqui. Ele falou, por exemplo, sobre valorizando o ativo, ou valorizar o ativo, que é o Vasco. O Vasco estava e ainda está, de certa forma, bastante desvalorizado. Ele falou também, né, em não cometer o mesmo erro, né, e mesmo o erro do passado, né, um erro gigantesco, um erro grotesco, um erro gritante, ao qual a gente entregou o Vasco de mão beijada aí, vamos dizer assim, para qualquer um, né, com todo respeito, mas essa é a grande verdade. Já está comprovado mundo afora por A mais B que a 777 é uma empresa praticamente inexistente, falida, quebrada, no rev money, uma empresa insolvente que não tinha nem condições de ter aqui pousado aqui no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, é claro, no modo figurado, né, gente? Eles não tinham condições em momento algum de ter chegado no Vasco. Aportaram ali uma mixaria na época ali de 12, 13 milhões de dólares, 14 milhões, 15 milhões de dólares, 70 milhões de reais para dar aquele, o sinal que temos dinheiro. Mas no mundo do futebol, 70 milhões de reais é nada, né? A gente viu aí o nosso maior rival, por exemplo, contratando o Dela Cruz um pouco mais do que esse valor, né? Então, eles deram um sinal para comprar a SAF do Vasco nesse valor. É o que a gente já falava lá atrás. Como é que pode o Vasco ser vendido por 1 bilhão e 400 milhões, ainda que eles colocassem os 700 milhões para pagar a dívida, mais os 700 milhões investidos no futebol, já era pouco, porque a gente vê o nosso rival hoje arrecadando quase 1 bilhão e meio por ano, o Palmeiras também mais ou menos isso, o Galo um pouco a menos, mas arrecada na casa de quase 1 bi ou um pouco mais de 1 bilhão. Como é que se vende um clube de 126 anos de história, dando 70% para
suposto investidor por um valor ali de 1 bilhão e 400. É claro que nunca foi celebrado. Esse valor nunca efetivamente chegou no Vasco. Tanto os aportes ali não foram concluídos, quanto o próprio 700 milhões para pagar as dívidas do clube. Carregal também falou aí sobre a 777, né? A 777 foi aí recusada no Cruzeiro, né? O Cruzeiro recusou a 777. O compliance lá do Cruzeiro, a do Odilis, perceberam e falou: opa, tem caroço nesse angu. Sabe como é? Vai dar ruim, vai dar ruim. O Cruzeiro falou: ó, aparta de mim, não quero vocês não. Foi aí onde o Cruzeiro preferiu vender muito mais barato para o Ronaldo Fenômeno, mas pelo menos ele não aumentou a dívida do Cruzeiro, muito pelo contrário, conseguiu sanar algumas situações, manteve o clube na série, subiu o clube da Série B para a Série A, manteve na Série A, e esse ano o Ronaldo foi lá, passou a SAF do Cruzeiro para o Pedrinho BH, que já era um investidor da equipe de Belo Horizonte de longa data, ele que é torcedor também da equipe mineira, e agora a gente vê o Cruzeiro disputando aí uma final de Sul-Americana com grandes chances de levantar um troféu diante o Racing, que fez uma bela partida ontem, eliminando o Corinthians lá na Argentina. A gente vê o Cruzeiro hoje no Campeonato Brasileiro mais bem colocado do que o Vasco. Se tem elenco mais caro ou não, se jogador A, B ou C está performando ou não, isso é uma outra história. O que eu quero dizer é o seguinte: não precisava o Vasco ter sido vendido da maneira a qual foi, do jeito que foi, para quem foi, a tal da famigerada 777 Partners, tá, gente? Outra situação, outra palavra que eu observei que o Carregal colocou também na narrativa. Palavras do próprio Felipe Carregal, tá, gente? Vice-presidente jurídico do Vasco. Se ele tá falando isso, ele dá o direito para nós torcedores a falarmos, porque isso é um fato. Ele falou que é uma empresa obscura, né? Com trâmites obscuros, né? O que significa obscuro, Álvaro Silva? Aquilo que está ali na escuridão, aquilo que está oculto, aquilo que está ali escondido, que você não sabe o que está acontecendo. É como se você entrasse num quarto escuro, né? Com a luz apagada, obviamente, com uma venda nos seus olhos ainda por cima, tendo que ali tatear tudo no escuro sem saber o que está acontecendo. É como se fosse isso. Então o Vasco entrou aí no mato sem cachorro, no linguajar do povo antigo, da galera que andava no mato e coisa e tal. Aqui na onde eu moro o pessoal fala, né? Ah, agora eu tô no mato sem cachorro. Porque quando você tá com um cachorro no meio do mato, o cachorro te orienta, né? O cachorro te dá um norte, ele alarma quando tem algum outro animal, alguma outra situação. No caso do Vasco, o Vasco estava perdidinho, porque a empresa, a 777, e os moldes do contrato feitos para com a mesma eram ali obscuros, como o próprio Carregal mencionou. O Carregal também falou, né, gente, que o Vasco busca um investidor, mas com muita calma, sem desespero, com muita cautela, com muita diligência, sem desesperar, até porque o Vasco entende que tem que valorizar o seu ativo, que é o clube, porque se a gente vender agora, como está aí de certa forma em baixa ainda, já claro, já valorizou mais do que estava ano passado, mas ainda está em baixa, né? Vai aparecer gente tentando surfar na onda. Por exemplo, o Rafael Viana falou também, né? Que muitos grupos financeiros demonstraram interesse em comprar a SAF do Vasco. Por quê? Porque está em baixa. É aquilo que eu já tinha falado para vocês. Aí quando eu, que sou um Harris mortal, falo, muita gente desacredita. Mas é lógico, 1 mais 2 é 3, não tem erro. 2 mais 2 é 4. A matemática é básica. E eu tinha falado para vocês já, falei, olha, tá muito fácil agora. Por exemplo, só um exemplo aqui que eu falei, por exemplo, esses dias do BTG Pactual. Falei, olha, eles estão sendo muito espertinhos, querem colocar um valor baixo, muito abaixo de mercado, porque sabem que o Vasco é gigante, tem uma torcida gigante, um engajamento gigante, vamos ter um novo estádio nos próximos anos, temos mídia de televisão, vende-se camisa, bilheteria, tudo que envolve a marca Vasco da Gama tem um engajamento enorme. Então a gente pega agora as ações do clube em baixa, coloca um dinheirinho ali, a gente não quer nem investir no futebol, no caso isso aí é BTG, tá, gente? Pactual.
A gente nem precisa investir no futebol, só dá esse dinheiro aí para ajudar eles a continuarem respirando. Daqui 2, 3 anos, a gente estala o dedo e vende as nossas ações por 3, 4, 5, sei lá, várias vezes mais do que o valor investido. Tá, gente? Isso é óbvio. Agora o próprio Rafael Viana falou, o diretor financeiro falou, olha, vários grupos de investidores procuraram o Vasco tentando comprar a SAF do clube agora que está em baixa, mas os valores que eles foi oferecido não nos interessou. E isso é muita verdade, né, gente? Isso é uma questão de lógica mesmo. Meus parabéns para Rafael Viana, para o Carregal, para o próprio Pedrinho, para o próprio Paulo Salomão. Tá? Até o Rafael Viana falou, olha, o processo de reestruturação é justamente para valorizar a SAF. Uma vez que você reestrutura o clube, consegue pegar um empréstimo, sai do RCE, pede recuperação judicial, consegue fazer uma negociação tete a tete com cada credor seu, consegue equacionar, diminuir esses valores, enxugar, né, o valor bruto que precisa sair do clube todo mês, diminuindo as dívidas, mantendo folha salarial em dia. Daqui a pouco vem a reforma do novo estádio, a gente vai ter um estádio maravilhoso, o novo São Januário. Chegando patrocínio novo, o clube começando aí dentro de campo a mudar aí de cenário, algo que nos últimos anos era Série B, Série A e obrigar para não cair. Agora esse ano já estamos vendo de um pouco diferente, já aí sonhando aí com uma pré-Libertadores, aí uma Sul-Americana praticamente nas nossas mãos, palpável, né, onde a gente vai ter mais visibilidade, mais direito de imagem, mais mídia para o clube, mais premiação de acordo que vai avançando nas competições também. Chegamos numa semifinal de Copa do Brasil, então a tendência, se for mantida essa gestão, essa mentalidade do Pedrinho, é que daqui nos próximos 6 meses, 8 meses, talvez até menos de um ano, o Vasco consiga aí um investidor para colocar muito mais dinheiro. Vocês imaginam, gente, daqui 6 meses, 8 meses, sei lá, talvez um ano, chega um investidor gigante do mundo do futebol e fala, poxa, os caras estão com um mega estádio sendo feito ali, top, sensacional, de primeiríssimo mundo. Os caras estão com patrocínio bacana. Os caras estão disputando o Brasileirão, estão jogando em alto nível, estão disputando Copa do Brasil, estão chegando ali na reta final, os caras estão jogando competição internacional, tem uma torcida gigante que está entre as 2, 3, 4 maiores do Brasil, tranquilamente, não vou entrar nesse mérito só para pegar aqui superficialmente, está entre a primeira e a quarta do Brasil, tranquilamente. Se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, se é a quarta do Brasil, não vou entrar nesse mérito agora, já dei minha opinião várias vezes sobre isso, mas estamos entre. Então, tudo isso com o investidor que tem bala, que tem grana para colocar na mesa e entende de futebol, fala, dá para colocar dinheiro, dá para investir, porque os caras estão no caminho certo. E esse caminho está sendo pavimentado, está sendo preparado pela atual gestão do Pedrinho. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar aqui, critiquei muito o Pedrinho há pouco tempo atrás, poucos dias, semanas, meses atrás, por falta de transparência, falta de trazer para o torcedor a real situação, por falta de mostrar para a gente em que pé está, né, a saúde financeira do clube, a questão esportiva, a questão técnica, outras situações. Mas agora eu peço desculpas porque a gente vê que o Pedrinho estava e está trabalhando em prol do nosso clube. Nunca desacreditei do caráter do Pedrinho, da capacidade intelectual dele, dos seus pares. Eu só estava ali, como é que se diz, com o pé atrás, porque eu falei, pô, será que a gente vai viver mais uma gestão que fala que vai fazer um monte de coisa e aí de repentemente aquele linguajar, né, com o rabo preso, né, igual cachorro quando tem um rabo preso, né, aquele linguajar que a gente usa. Será que então o nosso presidente teria supostamente o rabo preso ali politicamente falando dentro do Vasco para não trazer a público tudo que foi feito, que estava sendo feito com o nosso clube? Agora a gente está vendo que muita coisa está vindo à tona. É claro, a gente ainda cobra que os responsáveis por deixarem a situação do Vasco, que já era ruim, deixar a situação caótica, né, a gente cobra que eles sejam responsabilizados, seja o ex-presidente, seja os seus pares, seja 777, seja KPMG, enfim, quem, no caso, tiver culpa no cartório, o torcedor cobra, porque nada mais justo do que o torcedor aí ver a justiça acontecendo, sendo empregada dentro do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Agora, meus amigos, mudando de assunto aqui, né, um conteúdo um pouco mais compacto nesse momento, falando com vocês sobre Botafogo e Vasco da Gama. A venda dos ingressos começam amanhã, meio-dia, nesse sabadão, meio-dia já começam a ser vendidos os ingressos para o jogo que acontece na próxima terça-feira, 9
9h30, se eu não me engano, 9h30 da noite, no Newton Santos, o Engenhão. Partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O nosso Vasco que vem de 2 vitórias consecutivas jogando em São Januário. Ganhamos do Cuiabá por 1-0, placar apertadinho, placar mínimo, e vencemos a equipe do Bahia em um jogaço, onde o Vasco fez um belíssimo primeiro tempo e um segundo tempo muito abaixo, e o Bahia quase acabou buscando o empate, mas heroicamente conseguimos vencer em um grande jogo por 3-2 o Bahia. Com isso, são 6 pontos em 2 jogos, e o nosso Vasco vai em busca de mais 3 pontos diante o atual líder da competição, que é o Botafogo, que perdeu lá no Uruguai para o Peñarol por 3-1 na semifinal da Copa Libertadores, mas está na grande final, porque fez o dever de casa, enfiou 5-0 aqui no Rio de Janeiro na equipe uruguaia. Com isso, teremos uma final de Libertadores brasileira, Botafogo e Atlético Mineiro. E o próprio Atlético Mineiro, que enfrenta no próximo domingo, né, já pelo primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil, o nosso maior rival, o Flamengo, né, o Urubu. Flamengo e Atlético Mineiro fazem esse primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, nesse domingão. Então, já temos aí G7 garantido no Campeonato Brasileiro, dependendo da posição que o Cruzeiro terminar o Brasileirão. E se o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana, pode virar G8, e dependendo também da posição que o Galo Mineiro terminar aí no Campeonato Brasileiro, se o Galo Mineiro ganhar ou Copa do Brasil ou Libertadores, essa situação ainda pode melhorar. Então, gente, só depende de nós. Temos que fazer a nossa parte, temos que enfrentar o Botafogo. É um clássico? É um time enjoado? Estamos jogando fora de casa? Estamos, mas por outro lado, o nosso Vasco já venceu esse Botafogo. Esse Botafogo é um time de qualidade, mas não é nenhum bicho papão, vamos dizer assim, um bicho de 7 cabeças. São 11 contra 11 dentro de campo. O Vasco, inclusive, tem um bom retrospecto atuando no Newton Santos, não diretamente contra o Botafogo, mas no modo geral, jogando no Newton Santos, o Vasco consegue ali alguns resultados expressivos, algumas vitórias em momentos chaves, em momentos decisivos para o nosso gigante. E por que não? Temos que acreditar. O papel do torcedor é torcer e acreditar, e o do jogador é nos representar dentro de campo. O nosso elenco treinou nessa sexta-feira no CT Moacir Barbosa, nossos jogadores treinam também nesse fim de semana no CT Moacir Barbosa, já visando esse clássico, tá, gente? No momento que eu tô gravando aqui para vocês, o nosso R10 Score Vasco da Gama, o nosso time de basquete, tá em quadra. No nosso próximo conteúdo eu vou trazer para vocês o panorama e o resultado dessa partida do nosso time de basquete pelo Novo Basquete Brasil. Se tratando agora do mercado da bola, tem a turma da lacração. Galera, sem lacração e sem enganação para você, torcedor do Vasco, né? Estão dizendo por aí, porque a Universidade de Chile quer contratar o Galdames, mas isso aí já está escrito nas estrelas, ó. Desde antes dele pintar no Vasco. Ele só veio parar no Vasco porque a 777 era dona do Genoa, e ele veio para cá pro Vasco a custo zero, senão ele teria ido lá para a Universidade de Chile. Outra coisa, ele só não foi para a Universidade de Chile agora, nessa última janela, porque o valor salarial dele, a Universidade de Chile não estava disposta a pagar, por isso que ele ficou no Vasco. Ele ganha algo em torno de R$500 mil por mês. Aí agora ele fez um bom jogo na temporada aí, que foi esse jogo diante a equipe do Bahia, né? Já começa-se esse burburinho. É claro, nada contra o rapaz, a pessoa física dele, se tiver que sair, se ele for para jogar lá na Universidade de Chile, ele que vá, assim, vá com Deus, boa sorte, tudo de bom para ele, né? Não desejo mal para o nosso atleta, né? E até porque também liberaria um espaço, né, gente, na nossa folha salarial do nosso clube, né? Pra gente poder estar fazendo aí investimento para a temporada do ano que vem. Outra situação que eu acho que é uma lacração daquelas, porque o Fluminense sondou. Aí fica o pessoal, vai pro rival, não sei o que, é só para enganar você, torcedor. Vamos dar uma se ligada aqui, torcedor, vamos dar uma situada aqui. Hugo Moura chegou no Vasco por empréstimo do Atlético Paranaense. Porém, todavia, entretanto, já bateu a meta. O Vasco tem a obrigação de contratá-lo. Um pouco mais de R$10 milhões. O Vasco vai exercer esse direito de compra no fim da temporada, ali para o início de janeiro. O Vasco vai ter que comprar o Hugo Moura. Isso é fato. Isso é fato. Outra coisa, Hugo Moura vive o seu melhor momento na carreira. Seu melhor momento na carreira o Hugo Moura tá vivendo com a camisa do Vasco. Tá muito feliz, muito identificado com a torcida do Vasco. O Rio de Janeiro ali
é uma casa para ele, porque, para quem não se lembra, ele foi revelado no nosso maior rival no Urubu. Familiares do Hugo Moura torcem pro Vasco, ele quer jogar no Vasco, tá muito bem no Vasco. Isso aí é situação de gente que tá dentro do clube tentando tumultuar, torcedor. Ó, vamos pegar a visão. Esses dias tentaram colocar o Payet fora do Vasco ainda em dezembro esse ano, sendo que o Payet tem contrato até o meio do ano que vem. Uma coisa é nós, torcedores, criticarmos Dimitri Payet por um jogo aqui, outro ali, outro acolá, num passado bem recente agora, que ele não estava jogando aquele futebol que a gente esperava. Uma coisa é a gente criticar o momento do jogador, outra coisa é tirar o jogador do clube na covardia. Foi o que tentaram fazer com o Payet. Ele meteu 2 gols contra o Bahia, deu aquele cala-boca em meia dúzia de pessoas que se dizem vascaíno, e ainda falou, eu fico aqui, né? Ainda fez assim pro torcedor, tipo assim, ó, tamo junto, sentido, torcida, eu fico aqui. Então, para acabar com a fofoquinha, tá? Hugo Moura não vai sair do Vasco para ir jogar no Fluminense, a não ser que algo muito louco aconteça, a não ser que o Vasco não tenha condições nenhuma de arcar com nada, chega para ele, ó, não vamos ter como te pagar, não vamos ter como te contratar, pode seguir seu caminho. Aí sim, do contrário, gente, isso é conversa afiada, tá? Na minha concepção, pelo que eu tenho de informação, isso é conversa afiada. Ah, mas o Fluminense sondou, mas é sondar, gente, sondar. O Pedrinho pode pegar o telefone, pode ligar lá para o Alnasser. Como é que tá o Cristiano Ronaldo, a situação dele aí? Como é que funciona aí? Né? Como é que tá o contrato dele aí? Isso é sondar uma coisa. Se ele vai desembarcar aqui no Rio para jogar no Vasco, é outra situação. Só para vocês entenderem, tá, gente? Outra situação, Orediano. Começaram de novo as cavadas, né? Cavada daqui, cavada de lá, cavada de lá, cavada daqui, cavada daqui, cavada de lá. Cavada daqui, cavada de lá. Essa é a grande verdade, torcedor. É muita cavadinha, cavadinha daqui, cavadinha de lá. Orediano saiu do Vasco porque não queria jogar no Vasco. Não se adaptou, foi jogar no Cincinnati lá na MLS, tá fazendo no caso uma ótima temporada, teve o seu gol eleito como o gol mais bonito da temporada 2024 da Major League Soccer, da Série A lá dos Estados Unidos, e lembrando que ele ainda é ativo, ele pertence ao Vasco. Porém, todavia, entretanto, o Vasco fixou uma opção de compra junto ao Cincinnati, se eu não me engano, eu acho que é algo em torno de 24 a 25 milhões, não tenho certeza, depois eu vou garimpar para vocês aqui essa situação que eu tenho anotado ali. Mas enfim, então, gente, na minha opinião, olha só, se o Orediano quiser jogar no Vasco, quiser vestir a nossa camisa para jogar do lado do Coutinho, do Payet, do Verratti, do Adson, do Paulinho, do Jair, do Hugo Moura, né, já falei do David, do Piton, se ele quiser voltar, welcome to do from Vasco da Gama. Bem-vindo ao Vasco da Gama. Se ele não quer, já vai lá, valeu, vida que segue. O Cincinnati faz o Pix pro Vasco, o Vasco pega esse dinheiro e vai ao mercado. Muito simples. Já estão tentando tumultuar as coisas ainda em novembro. Falta um pouco mais de um mês pro campeonato acabar. Né, gente? Vamos com calma. Outra situação. Manuel Capasso vem jogando bem lá no Olímpia, não é isso tudo, nossa, meu Deus, que zagueiraço, Copa do Mundo, Prêmio Puskás, não, vamos com calma, tá jogando bem, regular, coisa que aqui no Vasco ele poderia estar também, se ele tivesse uma rodagem de 10, 15 jogos direto, ele não teve essa rodagem, quando teve chance, acabou entregando aqui, dando mole a colar, mas aí que tá, né, a gente viu esse ano o Maicon entregando, a gente viu esse ano o Léo Pelé entregando, a gente viu o João Vitor também dando mole, né, então assim, por que não? Não sei, se ele voltar pro Vasco, pode ser que dê certo? Pode, como pode ser que não dê, né, então vamos aguardar, aí já há quem diga que o Capasso pode ser comprado pelo Olímpia, porque o Vasco deve valores ainda em relação ao Matias Galarza, o volante. Lembram que chegou aqui no Vasco com 16 anos? Pois bem, o Vasco ainda estaria devendo alguns valores referente a isso, e isso poderia facilitar na transação. Olha, tipo assim, o que vocês me devem aqui, quanto que quer no Capasso? Quero tanto, então vamos abater, vamos resolver. Não sei, isso pode ser que aconteça, mas ainda embrionário. Vamos com calma, tá, gente? Vamos com calma, mas existe uma pequena possibilidade. Gente, agora se tratando ainda de jogador, quem pode estar voltando aos gramados para vestir a camisa do nosso gigante é o nosso Paulinho Paula, tá, gente? Ele deve estar retornando aos gramados já nesse mês aí de novembro, esse mês que estamos vivenciando de novembro. Lembrando que o campeonato acaba no comecinho de dezembro, pode ser que Paulinho Paula volte aí. A expectativa parece, se eu não me engano, acho que é contra o Fortaleza ou contra o Internacional. Não sei se vai ter tempo hábil para isso. Se tiver, show de bola, tomara que volte mesmo. Mas se não tiver também, se ele conseguir voltar aí 4, 5 jogos pro final, já tá bom também, né? Porque
32ª rodada contra o Botafogo. Aí vão restar 6 jogos. Se ele conseguir voltar faltando 4 jogos pro campeonato e conseguir ajudar, tá bom, é claro. Se ele pudesse estar já apto, já contra o Botafogo, seria ótimo. Mas não adianta também queimar a etapa, né, gente? Não adianta queimar a etapa, ficou a temporada inteira fora, né? Mas seria, assim, muito bom. Boa sorte pro Paulinho, tomara que ele volte, tá, meus amigos? Então, nesse primeiro momento é isso que eu tinha para trazer para vocês de informação do nosso gigante da colina. Vou ficando por aqui, um casaca no coração de vocês, e a gente se vê no Madruga Vasco, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!